amigos, que a paz, a harmonia, o amor reine em todos os nossos lares. Mais uma vez, continuaremos, como sempre, a falarmos a respeito de assuntos muito importantes do Espiritismo, né? Estávamos falando das evocações, estávamos falando das perguntas que podem ser feitas, se essas perguntas são antipáticas ou simpáticas a esses espíritos. E agora estamos então vamos entrar nas perguntas sobre existências passadas e futuras. Por enquanto, está falando do futuro, mas logo será falado de coisas que passaram ou mesmo que vão acontecer no futuro. Se é válido, né, a gente perguntar se a gente deve ou se pode. Então vejamos. Não há homens dotados de uma faculdade especial que os faz entreverem o futuro? Sim, aqueles cuja alma se desprende da matéria. Então, é o espírito quem vê, e quando isso é útil, Deus lhes permite revelar certas coisas para o bem. Mas há ainda mais impostores e charlatães. Essa faculdade será mais comum no futuro. O que pensar dos espíritos que se comprazem em predizerem a alguns sua morte em dia ou hora fixada? São espíritos gracejadores de mau gosto e de muito mau gosto, que não têm por objetivo senão gozarem pelo medo que causam. Nunca se deve se preocupar com isso. Como ocorre que certas pessoas sejam advertidas por pressentimentos da época da sua morte, o mais frequentemente é seu próprio espírito que o sabem em seus momentos de liberdade e que disso conserva uma intuição ao despertar. Por isso, essas pessoas, para isso, estando preparadas, não se amedrontam e nem se emocionam. Elas não veem nessa separação do corpo e a alma, senão uma mudança de situação. Ou, se gostais mais, para ser mais vulgar, o abandono de uma veste de pano grosseiro por uma veste de seda. O medo da morte diminuirá à medida que se espalharem as crenças espíritas. Então, as perguntas sobre existências passadas e futuras. Os espíritos podem nos fazer conhecer nossas existências passadas? Deus permite algumas vezes que sejam reveladas segundo o objetivo, se é para nossa edificação e vossa instrução, serão verdadeiras, e nesse caso, a revelação é quase sempre feita espontaneamente, de modo inteiramente previsto, mas jamais o permite para satisfazer uma vã curiosidade. Por que certos espíritos jamais se recusam a essa espécie de revelações? São espíritos zombeteiros que se divertem às vossas custas. Em geral, deveis considerar como falsas, ou pelo menos suspeitas, todas as revelações dessa
natureza que não tem um fim eminentemente sério e útil. Os espíritos gracejadores se comprazem em adular o amor próprio por pretendidas origens. Há médiuns crentes que se aceitam por dinheiro contado o que lhe é dito sobre esse ponto, e que não veem que o estado atual do seu espírito não justifique em nada a classe que pretende ter ocupado pequena vaidade com a qual se diverte os espíritos zombeteiros, assim como os homens. Seria mais lógico e mais conforme a marcha progressiva dos seres que tivessem subido do que tivessem descido, o que seria mais honroso para eles, para que se pudesse dar fé a essas espécies de revelações, seria preciso que fossem feitas espontaneamente por diversos médios estranhos uns aos outros e que tivesse sido revelada anteriormente. Então, aí haveria razão evidente para crer. Se não se pode conhecer a individualidade anterior, ocorre o mesmo com o gênero de existência que se teve, com a posição social que se ocupou, com as qualidades e defeitos que predominaram em nós? Não, isso só pode ser revelado porque poderias tirar proveito para a vossa melhoria. Mas, por outro lado, estudando o vosso presente, vós mesmos podeis deduzir vosso passado. Realmente. Pode nos ser revelada alguma coisa sobre nossas existências futuras? Não. Tudo o que vos disseram os espíritos a esse respeito não será senão uma pilhéria. E isso se compreende, pois vossa existência futura não pode ser decidida antecipadamente, uma vez que será o que vós mesmo tiverdes feito por vossa conduta sobre a terra e pelas resoluções que tomardes quando fordes espíritos. Quanto menos tiverdes a espiar, mais será feliz. Mas saber onde e como será essa existência, ainda uma vez, é impossível, salvo o caso especial e raro de espíritos que não estão na Terra, senão para cumprir uma missão importante, porque então seu roteiro, de alguma forma, está traçado de antemão. Agora veremos perguntas sobre os interesses morais e materiais. Podem pedir-se conselhos aos espíritos? Sim, certamente. Os bons espíritos jamais recusam ajudar aqueles que os invocam com confiança, principalmente naquilo que toca a alma, mas repelem os hipócritas, os que têm ar de pedirem a luz, mas se comprazem nas trevas. Os espíritos podem dar conselhos sobre coisas de interesse privado?
Algumas vezes, segundo motivo, isso depende também daquele a quem se lhe dirige. Os conselhos concernentes à vida privada são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, porque se ligam mais a uma pessoa e se interessam ao que lhe concerne. É o amigo, o confidente dos vossos mais secretos pensamentos, mas, com frequência, os fatigais com perguntas impertinentes e vos deixam. Seria tão absurdo perguntar coisas íntimas a espíritos que vos são estranhos, como vos dirigir para isso ao primeiro indivíduo que encontrasseis em vosso caminho? Não deveis jamais esquecer que a puerilidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. É preciso também ter em conta as qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mau, segundo as suas simpatias pela pessoa a qual se liga. O espírito familiar de um mau homem é um mau espírito, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas que se afasta e cede lugar a um espírito melhor, se o próprio homem se melhora. Aos semelhantes, os semelhantes. É o que a gente fala, né? Semelhante atrás semelhante e assim por diante. Bom, então nós vamos parando por aqui, caros amigos, porque o assunto é vasto e nós não temos como dá-los assim de uma vez só. Então será cada época, cada momento, um assunto, uma parte, algumas coisas. E voltaremos, como já falei, nesses assuntos sobre a mediunidade, principalmente sobre os tipos de mediunidade. Vai dar uma explicação das mediunidades mais conhecidas e como elas acontecem. Então, até breve, irmãos.